Terminou o Campeonato Brasileiro e é hora de todo mundo eleger os melhores da competição. Mas aqui no Pra Jogo a gente vai fazer uma seleção alternativa. Nada de Luizito Soares, nada de Paulinho e Hulk, não vai ter nem os polêmicos Arrascaeta e Pulgar no Bola de Prata, que eu não concordei, mas esse é assunto para outro vídeo. A gente vai falar de jogadores que não apareceram tanto assim para o cenário nacional, mas foram muito importantes para os seus times e que estiveram entre os melhores da posição na temporada de 2023, só contando o Campeonato Brasileiro. Então aqui vamos fazer a seleção alternativa do Brasileirão 2023. Então antes de mais nada, peço para você deixar teu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, claro, seguir aqui o Pra Jogo, ativar também o sininho de notificações para você não perder quando a gente trouxer tudo que a gente gosta aqui de falar de futebol e essas coisas mais curiosas aqui do mundo da bola. Então agora, bora lá pro vídeo. Todo grande time começa por um grande goleiro, e na minha seleção, nada de Everton, também falaram em Lucas Perry, apesar das falhas no final do ano, outros goleiros aí que estiveram na parte de cima da tabela. Eu vou colocar o Cleiton do Bragantino, 26 anos, saiu do Galo, contratado pelo time do Bragantino, pela empresa, pela Red Bull, para ser um dos grandes destaques da posição, para ser uma jovem promessa do gol do Bragantino e quem sabe até da seleção brasileira. Começou muito criticado, com algumas falhas, mas em 2023 fez uma grande temporada. O Cleiton foi o goleiro da defesa que foi a quarta menos vazada do Campeonato Brasileiro. O Bragantino só tomou 35 gols na temporada inteira no Brasileirão de 2023. E aí o Cleiton jogou só 33 jogos, ele ficou 5 jogos de fora e tomou 27 gols. Para mim, foi o goleiro dessa seleção alternativa da temporada. Eu vou colocar o Everson do Galo e também o Rafael Cabral do Cruzeiro. O Rafael Cabral que tomou só 33 gols na temporada, tá? Muito pouquinho. O Cruzeiro aí teve uma das melhores defesas, apesar da posição lá embaixo. Vou colocar os dois como menção honrosa, mas para mim o goleiro é o Cleiton. Lateral direito, a posição que é o calcanhar de Aquiles do futebol brasileiro já há alguns anos e aqui no nosso futebol nacional também não é diferente. Eu vou colocar um cara que é fundamental para o estilo de jogo de um dos times mais interessantes do futebol brasileiro. Ganhou a Libertadores, Samuel Xavier. Para mim, ele é o lateral direito alternativo dessa seleção da temporada. E aí foi procurar outros nomes, por quem que a gente poderia colocar como menção honrosa? Talvez o Bustos do Inter, mas nem sei se mereceria tanto assim. Então o Samuel Xavier para mim é o nome para essa posição, sofrendo com lesão no final do ano. O primeiro turno dele foi muito bom com o Fluminense e o Flu foi o sétimo, né? O Flu ganhou a Libertadores e foi o sétimo do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense fez um ótimo campeonato, sim senhor. Samuel Xavier é lateral direito. Na zaga, uma grande promessa do futebol brasileiro e também entre as defesas menos vazadas do Brasileirão 2023. O São Paulo, apesar de estar de férias, porque ganhou a Copa do Brasil, tomou só 38 gols. Foi um por jogo, mas é uma das melhores defesas. Só 5 times tomaram menos gols que o Tricolor Paulista. E tem no Beraldo um cara que vai fazer com certeza muita história, principalmente com a camisa da seleção brasileira. Um zagueiro muito jovem, apenas 20 anos de idade, e que já tem sondagens, né, do futebol do exterior. Eu até achava que o Diniz ia convocar o Beraldo em alguma data FIFA dessas aqui desse ano de 2023. Ele acabou não indo, mas o Beraldo para mim é uma grande promessa. E aí, para completar essa zaga e para formar o lado esquerdo, eu tenho que colocar dois caras, e por isso eu vou falar deles juntos, que inverteram demais de posição durante toda a temporada, principalmente no segundo turno. O time do Pedro Caixinha do Bragantino, que teve na reta final o Luan Cândido como zagueiro e o Juninho Capixaba como lateral esquerdo, e os dois completam essa defesa dessa seleção alternativa do Brasileirão aqui do Pra Jogo. E aí por quê? Dois caras muito bens na marcação, na recomposição e principalmente na variação na hora de construir as jogadas do Bragantino. Inclusive o Capixaba jogando de zagueiro, terceiro zagueiro, de ala pela esquerda, às vezes como um volante por dentro. O Capixaba para mim foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro e o Luan Cândido também demonstrando toda essa versatilidade, jogou de ala, jogou de zagueiro, às vezes construindo por dentro também. O Pedro Caixinha foi muito inteligente ao utilizar esses dois jogadores. E o Bragantino, como eu disse com o Cleiton, quarta melhor defesa do campeonato. Então tem aí mais dois representantes nessa zaga. Meio campo e ataque, com muitos nomes curiosos também, e eu já te conto depois desse recadinho especial. Recado especial dos nossos parceiros da Formar e Compensados, eles que produzem o melhor compensado do Brasil em qualidade e também na questão ambiental. Fazem uma reciclagem de cola, de materiais também por lá, em que eles reutilizam na produção e não deixam, né, ter muito lixo, não poluem aterros e tudo mais. A Formar faz um trabalho de excelência
com atuação no futebol também, cedendo compensados para as arquibancadas móveis da Fórmula 1 e também aqueles pisos antiderrapantes para os grandes estádios que recebem shows, né, os shows internacionais. Então, se você vai ficar ali em cima, você vai ver que você não vai pisar no gramado e a Formário Compensados deixa aquela proteção para você sem prejudicar o campo. Então, se você quer fazer a sua obra, construção civil, trabalha com indústria moveleira, indústria náutica, você pode pegar o contato aqui na descrição do vídeo e ligar para eles que você vai ter um desconto especial se você falar que você veio pelo Praju. Agora vamos voltar para o vídeo que tem agora meio-campistas e atacantes. Esse time está bem legal. Dupla de volantes construtores, caras que fizeram os dois times mais interessantes dessa lista alternativa jogarem muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Caio Alexandre do Fortaleza e o Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino. O Caio, jogador que está tendo até sondagem do Palmeiras, de outros clubes do Brasil, um jogador muito interessante, aquele meio-campista cerebral que a gente fala, né? Um cara que consegue achar o passe para o companheiro melhor colocado, um cara que constrói o jogo muito bem. Claro, dadas as devidas proporções, não estou comparando, mas como o Pirlo jogava, sabe? Aquela função que os italianos chamam de regista. O Caio Alexandre é esse jogador, um jogador que está em falta no futebol brasileiro. E o Matheus Fernandes, um cara de mais chegada, mas também um cara que foi muito inteligente nesse esquema do Pedro Caixinha, de conseguir municiar os seus companheiros e fez o Bragantino um dos times mais legais da gente assistir nessa temporada de 2023. Inclusive, na minha lista aqui, vou ter que fazer menção honrosa para o Ranieri, o meio-campista do Cuiabá, e também o Otávio do Atlético Mineiro, que quando entrou no time do Felipão, arrumou ali aquela cabeça de área, e o Galo também, apesar de quase ter ficado com o título, né, ficou em terceiro lugar, o Galo também teve uma das defesas menos vazadas, inclusive o Galo teve a defesa menos vazada do Brasileirão, né, é isso mesmo, 32 gols tomados, então o Otávio teve parte nisso também, mas resolvi colocar os dois caras que achei que jogaram mais bola, Caio Alexandre e o Matheus Fernandes. Meio campo, dois caras que fizeram um duplo-duplo na temporada do Campeonato Brasileiro. Mais de 10 gols e 10 assistências num só ano. Cristaldo do Grêmio, 11 gols e 12 assistências. E o John Arias do Fluminense, 11 gols e 17 assistências. No Brasileirão, o Cristaldo marcou 8 vezes e serviu seus companheiros em outras 5. E o Arias ficou 7-7. O Arias fez 7 gols e deu 7 assistências também. Dois jogadores que foram muito bem. Até achei muito estranho, por exemplo, na bola de prata, citei no começo do vídeo, o Arrascaeta, por exemplo, entre os principais. Achei até que o Cristaldo ia ganhar essa vaga no Grêmio vice-campeão. O Grêmio que foi muito bem, diziam que era só o Luis Soares, mas o Cristaldo com certeza teve papel fundamental nisso. E o John Arias, campeão da Libertadores, um cara muito veloz, um cara muito versátil também, joga por fora, joga por dentro. Um jogador muito legal de ver. Segunda temporada seguida que ele faz o duplo-duplo pelo Fluminense. Ano passado ele foi até melhor, fez 16 gols e deu 17 assistências. Surreal. Menção honrosa para o ótimo Cauli do Bahia, fez a primeira temporada no futebol brasileiro. E o Vitor Bueno do Atlético Paranaense, que ganhou essa vaga de titular e quase fez um duplo-duplo na temporada, jogou muito bem. Um cara que jogando por dentro tem sido muito mais bem aproveitado no Atlético do que era no São Paulo. Um jogadoraço o Vitor Bueno nesse ano. Então fica bem a menção honrosa para os dois. Ataque, dois centroavantes. Vou jogar a antiga. Thiago Borbas do Bragantino, promessa uruguaia, 21 anos, vem sendo convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a sua seleção nacional. O Borbas chega no Bragantino, faz 9 gols e dá 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro. Nem sempre foi titular, é verdade, mas quando jogou, o Eduardo Sacha, que vinha sendo centroavante, teve que se adaptar e sair um pouco mais da área. O Borbas é um grande centroavante. Eu estou curioso para ver ele com um ano mais de experiência no futebol brasileiro, como é que vai ser em 2024. E aí, o homem, né, que salvou o Vasco. El Pirata, Pablo Verratti. O Verratti que chega no início do Brasileirão, o Vasco lá na lanterna tinha só 9 pontos no campeonato, o Verratti estreia fazendo muitos gols, marcou 10 neste Campeonato Brasileiro, ainda deu mais uma assistênciazinha e para mim faz parte desse time do Campeonato Brasileiro, desse time alternativo, nessa seleção alternativa do Brasileirão. E também deixo claro a menção honrosa para os atacantes, o Mastriani do América Mineiro, apesar da campanha horrível do América, o Marcos Leonardo, rebaixado com o Santos, e problemas de indisciplina à parte, fez um grande campeonato. Também o Daverson, o próprio Eduardo Sacha e o Lucero do Fortaleza, caras aí que balançaram as redes várias vezes no Brasileirão e que merecem também uma menção honrosa. Então a seleção final do campeonato ficou Cleiton no gol, Samuel Xavier, Beraldo, canhoto também, mas improvisado, Luan Cândido, e aí o Juninho Capixaba, Caio Alexandre, Matheus Fernandes, Cristaldo e Arias, e na frente Thiago Borbas e o Pablo Verratti. Esse é o time
alternativa do Brasileirão. E o técnico, claro, tem que ser do time que teve mais representantes, o Pedro Caixinha do Bragantino, que o investimento é alto, mas o Bragantino faz investimento em jovens, não tem a pretensão de brigar por títulos, ter uma dominância no futebol brasileiro. O projeto é outro, claro, estar em alto nível. Pedro Caixinha, para mim, foi o homem do campeonato. E aí posso até colocar o Rogério Ceni como menção honrosa também, conseguiu salvar o Bahia goleando o Galo na última rodada. E o Felipão, né, que voltou a ser técnico e chegou ao terceiro lugar com o Galo. Mas para mim é o Pedro Caixinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com seus amigos, escreve aqui nos comentários o que você quer saber, o que você gostaria que a gente abordasse aqui no Pra Jogo. A gente está tendo uma relação bem legal de debate com vocês e estamos gostando bastante. Você sabe disso, eu falo isso todo vídeo. Segue a gente em todas as redes sociais, na descrição do vídeo tem o nosso Linktree e você consegue entrar em todas as nossas redes, você consegue acessar ali os vídeos mais curtinhos que a gente faz também em outras plataformas. E claro, sempre vamos manter esse debate nesse nível, porque tá sendo muito legal e eu tô gostando bastante. Combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.